Este vídeo é feito por fã. Se possível, apoie o autor comprando a obra original. Mapa simplificado da Nação Divina, Ishin. A história até agora. Touya Mochizuki, um jovem que morreu devido à negligência de Deus, acabou em outro mundo. Para compensar seu erro, Deus deu ao Touya um corpo que abriga quantidades insondáveis de magia e um smartphone que poderia funcionar naquele mundo. Usando os poderes que lhe foram dados, Touya resolveu muitos problemas e fez muitos amigos queridos ao longo do caminho. Um dia, a pedido de Lin, uma fada que ele conheceu em Mismédia, o país dos Homens-Fera, o grupo de Touya foi para a Nação Divina de Ishin, que por acaso era a terra natal de Ai, uma de suas confidentes mais confiáveis. O que os aguardava em Ishin, uma terra tão surpreendentemente semelhante ao Japão, era. Volume 3, Capítulo 1, A Nação Divina, Ishin. Antes de nossa aventura em Ishin começar, usamos um portal para voltar para casa, em Belfast, e nos prepararmos adequadamente para a jornada que tínhamos pela frente. Nosso grupo era composto por Yai, Elze, Lindsay, Yumina, Kohako, Lin, Paula e eu. Depois de termos feito tudo o que precisávamos em Belfast, voltamos para Ishin e pedimos a Yai que nos guiasse pela densa floresta. Logo depois, comecei a notar que as folhas deixavam passar cada vez mais luz solar, e a vista à nossa frente ficou livre da folhagem. Uau! Não consegui conter a minha voz. Estávamos em uma pequena colina, olhando para baixo, para uma grande cidade cercada por arrozais. Havia até um castelo. Não era um castelo no estilo ocidental como os de Belfast, porém, parecia com os castelos japoneses de Himeji ou Osaka. Mesmo assim, parecia um tanto pequeno. Esse é meu local de nascimento, Oedo, esse é. Cara, Oedo. Soa muito parecido com Edo, o antigo nome de Tóquio. Só de olhar, já dava para perceber que a cidade não era nada parecida com as que a gente vê em dramas históricos. Em primeiro lugar, era claramente uma cidade-fortaleza. Havia um longo fosso e uma alta muralha de pedra para repelir quaisquer invasores. Eu podia ver sentinelas de pé nas muralhas, e as torres construídas sobre elas abrigavam arqueiros. Algumas casas estavam espalhadas perto dos arrozais que circundavam a cidade, mas a maioria das construções estava densamente agrupada dentro das muralhas. Ishin não era de forma alguma um país grande. Ouvi dizer que tinha um indivíduo que poderia ser chamado de rei, mas ele não se envolvia muito na política, o que permitia que os lordes feudais locais fizessem o que bem entendessem. Os 9 lordes governavam suas próprias áreas, entrando em conflito de vez em quando, e com o rei no topo, eles tinham um país que funcionava razoavelmente bem. Se bem me lembro, Yai disse que os nomes dos lordes feudais eram Shimazu, Mori, Shosokabe, Hashiba, Oda, Takeda, Tokugawa, Uesugi e Daichi. Ok, espere um segundo. Os nomes absurdamente familiares quase me fizeram pensar que era uma piada. Será que Ishin está mesmo passando pelo período Sengoku? Será que todos os pequenos estados estão em guerra? Tentei perguntar para Yai, e aparentemente, o país não teve nenhum conflito importante nas últimas décadas. Provavelmente uma coincidência, eu acho. Ou será que não? A casa de Yai, Oedo, ficava no leste de Ishin. Domínio de Tokugawa, para ser preciso. Pelo que me disseram, ele era um lorde razoavelmente rico e bondoso com seus súditos. Então, Lin, onde ficam essas ruínas antigas que você quer visitar? Embora pequeno em comparação com muitos países, Ishin ainda era uma grande extensão de terra. Não encontraríamos nada procurando sem rumo. Não tenho certeza. Mas ouvi dizer que o lugar é conhecido como as Ruínas de Niria, pelos moradores locais. E ai, isso lhe soa familiar? Niria. Tenho a impressão de já ter ouvido esse nome antes, talvez. Mas não tenho certeza. Meu pai deve saber mais. Por ora, apenas seguimos Yai até a cidade. Atravessando a ponte de madeira sobre o fosso, entramos em uma área cercada por muros. Assim que entrei na cidade, não pude deixar de notar o quão japonês tudo parecia.
A maioria das construções era de madeira, térrea e com telhados de telha. As entradas eram portas de correr soje, enquanto as lojas tinham placas com o formato familiar de cortinas penduradas na frente. O idioma nelas, porém, não era japonês, naturalmente. As pessoas que passavam vestiam trajes de samurai ou kimonos. Algumas pareciam moradores comuns da cidade, enquanto outras lembravam ronins com roupas casuais. Infelizmente, nenhuma delas tinha a testa raspada ou coque no topo da cabeça. O penteado mais popular era claramente o rabo de cavalo. Uau! O que é aquilo? O que eles estão carregando? Elze observava duas pessoas atravessando a rua carregando um cago, uma daquelas cadeiras de transporte. São carregadores de liteiras. Você paga, esses caras te colocam naquela liteira e te levam aonde você precisa ir. É uma alternativa às carruagens puxadas por cavalos. Os olhos de Elze se arregalaram com a minha resposta, e ela ficou olhando para o cago enquanto ele passava por nós. Não era uma cena comum em Belfast, então provavelmente foi um choque cultural para ela. Ou porque as pessoas têm que carregar tudo? Carruagens são muito mais simples e rápidas. Lindsay tinha toda a razão. Sinceramente, eu também estava me perguntando a mesma coisa. A única resposta que me veio à mente foi diferenças culturais. As estradas em Ishin não são tão bem desenvolvidas quanto as de Belfast. É extremamente problemático viajar por elas de carruagem, é extremamente. Os cavalos também são mais raros por aqui, eles são. Bem, isso faz sentido. Imagino que existam lugares no mundo onde serviços como esse sejam a solução mais fácil. Toya, aquela pessoa ali está usando sapatos de madeira. Sapatos de madeira? Oh, esses se chamam gueta. Por que aquele sino está pendurado naquela torre? Perguntou Lindsay. Esse é o sino de incêndio do vigia. Que som lindo! O que será que eles estão vendendo lá? Perguntou Yumina. Sinos de vento. O vento sopra e você simplesmente aprecia o som. Toya dono, apesar de não ter nascido aqui, você possui um conhecimento peculiar sobre Ishin, você possui. Bem, acho que sei um pouco mais sobre a história do Japão do que deveria. Meu avô costumava assistir a dramas históricos comigo o tempo todo. Havia algo de errado com aquela cidade. Os moradores não pareciam muito felizes. Era como se estivessem com medo ou ansiosos com alguma coisa. Yai nos guiou através do arco tori de um santuário e por uma alameda de bambus que nos levou a um espaço aberto, onde encontramos uma grande residência cercada por uma cerca. Passamos por um portão magnífico com uma placa que dizia, Dojo de esgrima estilo Kokonoe Shimei, Kuioukan. Assim que entramos no hall de entrada da casa, Yai elevou a voz. Tem alguém em casa? Poucos instantes depois, seguindo alguns passos audíveis, uma serva com os cabelos cuidadosamente presos atrás da cabeça veio nos cumprimentar. Ela aparentava ter uns 20 anos. Sim, olá. Saudações. Oh, meu, Yai-sama. Ayane. Já faz tanto tempo, já faz. Surpresa e satisfeita, a serva chamada Ayane correu até Yai e pegou em sua mão. Bem-vinda de volta, Yai-sama. Nanai-sama, sua filha retornou. Após dizer isso, outros passos ecoaram pelos corredores. Momentos depois, uma mulher madura e de aparência gentil se juntou a nós. Ela vestia um kimono roxo e parecia ter por volta de 30 e poucos anos. Consegui perceber alguma semelhança com Yai em seus traços. Mãe! Eu voltei. Yai. Que bom que você está bem. Bem-vinda de volta. Então era mesmo a mãe dela, como eu imaginava. Nanai abraçou a filha com força. Devia ter passado muito tempo desde que se viram. Vi algumas lágrimas brilhando em seus olhos. Yai, quem são essas pessoas? Ah, sim. Esses são meus amigos. Eles me ajudaram a superar muita coisa, eles ajudaram. Oh, minha benevolência! Você tem a minha mais sincera gratidão por cuidar da minha filha.
A mãe de Ai sentou-se no chão e curvou a cabeça. Rapidamente lhe disse que estava exagerando. Aquilo demonstrava o quanto ela era uma mãe dedicada. Nem todos conseguem expressar gratidão dessa forma, mesmo quando se trata de filhos. Não precisa disso. Nós fizemos tanto por ela quanto ela fez por nós, então, por favor, levante a cabeça. Mãe, onde está o pai? Ele foi para o castelo? Naná e Ayane se entreolharam, com expressões sombrias no rosto. Momentos depois, Naná se levantou e começou a explicar a situação lentamente. Seu pai não está aqui. Ele foi para a batalha ao lado do Lorde Ieyasu-sama. Para a batalha? Ai exclamou surpresa, olhando fixamente para a mãe. Uma batalha, hein? Que coisa sinistra. Eu tinha a impressão de que o rei por aqui mantinha tudo em ordem. Contra quem eles estão lutando? Lorde Takeda. Há alguns dias, ele lançou um ataque surpresa à cidade de Katsunuma, no noroeste, e agora está avançando em direção a Kawagoe. Para detê-lo, o mestre da casa e Jutaro-sama dirigiram-se à fortaleza em Kawagoe. Em vez de Nanai, quem respondeu agora foi Ayane. Então o lorde do território vizinho de repente começou a atacar Meu irmão também foi com ele. Eu simplesmente não entendo. Por que Lord Takeda nos invadiria de repente assim? Não consigo imaginar Lord Takeda Shinjin permitindo algo tão insensato. Ouvi dizer que Lord Takeda contratou recentemente um estrategista peculiar para se juntar à sua comitiva. O homem se chamava Yamamoto, creio eu. Dizem que ele é um homem moreno com apenas um olho, que usa magia misteriosa. Ele pode ter influenciado Lord Takeda de alguma forma. A explicação da Nanai não faz muito sentido. Estrategista do Takeda. Yamamoto. Isso só pode significar uma pessoa. Yamamoto Kansuke. Um dos 24 generais de Takeda Shinjin. Mas a Nanai está fazendo parecer que ele é algum tipo de mago esquisito. Talvez não seja uma boa ideia confundir esse Kansuke com aquele de quem eu ouvi falar. Mesmo que eles tenham algumas semelhanças, ainda podem ser bem diferentes. Então, como está indo a batalha? Depois de ouvir em silêncio por um tempo, Lin de repente falou. Paula, que estava de pé a seus pés, inclinou levemente a cabeça para o lado também. Korako, que estava sentado bem ao lado de Paula, viu isso e fez exatamente a mesma coisa. Que fofo! Espera, agora não é hora para isso. Devido à natureza inesperada do ataque, há rumores de que nosso lado não conseguiu reunir soldados suficientes. Dizem que é apenas uma questão de tempo até que a fortaleza em Kawagoe seja conquistada. Mas o pai e o irmão estão lá. As palavras de Ayane encheram o rosto de Ai de pavor. Mas tão rápido quanto o pavor surgiu, ele desapareceu, dando lugar a um olhar de determinação ardente. Sabíamos muito bem que Ai não era do tipo que ficava parada se sua família estivesse em perigo. Toei-Adono. Eu já estive em um cume não muito longe da fortaleza de Kawagoe. Por favor. Muito bem. Vamos lá. Obrigada, Toei-Adono. Peguei a mão de Ai e expliquei o que ia fazer. Elze, Lindsay e Yumina assentiram em concordância. Eu não esperava ir para a guerra. No entanto, entendo como ela se sente, então irei junto. Lin deu de ombros e esboçou um leve sorriso. A pequena Paula também estava super animada, demonstrando suas intenções com alguns movimentos de boxe no ar. Eu não esperava que isso estivesse na programação dela. E ai, imagine aquele cume na sua mente. Muito bem, eu farei isso. Peguei ambas as mãos dela, fechei os olhos e encostei levemente minha testa na dela. Eu não estava nem um pouco envergonhado, o que era óbvio considerando a situação desesperadora. Relembrar. Consegui visualizar uma certa paisagem. Havia um grande cedro solitário e um castelo distante. Não, era uma fortaleza. Era Kawagoe, sem dúvida. Soltei as mãos de Ai e abri um portal, ali mesmo no hall de entrada.
Ai foi a primeira a passar correndo. As outras garotas a seguiram e desapareceram instantes depois. A cena deixou Naná e Ayane boquiabertas, incrédulas, então decidi dizer algo. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer o pai e o irmão de Ai de volta para vocês. Vou garantir que todos voltemos ilesos, então não se preocupem. O que é você? Não consegui pensar em uma boa resposta para a pergunta de Nanai, então dei risada e corri pelo portal. Estávamos no topo do cume com vista para a fortaleza. Era evidente que estava sob ataque, lançando fumaça preta para o céu. Usei o feitiço nulo, sentido amplo, para analisar a situação mais de perto. A fortaleza na colina estava, de certa forma, resistindo à invasão das forças inimigas, mas os focos de incêndio aqui e ali fizeram com que parte dos defensores concentrasse seus esforços em apagá-los, o que significava menos homens para repelir o inimigo. As flechas flamejantes também não pararam. Continuaram a cair enquanto os soldados que se aproximavam se reuniam ao redor das muralhas e subiam nelas. Peguei meu smartphone e pesquisei por irmão da Ai. Não é a primeira vez que procuro por ele, então deveria funcionar. Ali. Ele estava na fortaleza, correndo de um lado para o outro ao longo das muralhas. Pelo jeito, não parecia ferido. Seu irmão parece bem por enquanto. Não sei quanto ao seu pai, porém. Temos que entrar depressa. Calma aí. Você acha mesmo que pode simplesmente ir lá e entrar? Lin impediu Ai de avançar imprudentemente em direção à fortaleza. Ela estava cercada pelo inimigo, então entrar não seria tarefa fácil. Mas isso não significava que não tínhamos mais opções. Vou lançar, sentido amplo, observar a área a 1 km de distância e usar um portal para chegar lá. Se eu continuar fazendo isso, estarei na fortaleza rapidinho. Vou sozinho primeiro, para não sermos vistos. Assim que eu entrar na fortaleza, abrirei um portal para conectar vocês lá, então me esperem aqui. Entendo. Parece ser o caminho mais seguro. Lin colocou a mão no queixo e começou a ponderar algo. Oh, espere um segundo. Ei, vocês fadas não conseguem voar por aí com essas asas nas costas? Oh, não, é impossível. Ao contrário das aves, nossas asas sofreram involução. Podemos batê-las, mas elas só nos permitem planar por um breve instante. Sem falar que é muito cansativo. Que pena. Seria mais fácil se ela pudesse me levar voando acima da fortaleza ou algo assim. Por outro lado, os defensores poderiam pensar que eu era perigoso e tentar me abater, então acho que seria uma estupidez de qualquer forma. Assim, acabei seguindo com meu plano original. Corraco, cuide delas. Entre em contato comigo se algo acontecer. Muito bem. O quê? O tigre fala. Os olhos de Lin se arregalaram em surpresa. Espere, eu já não te contei. Oh, é verdade. Era para ser segredo, já que você é uma importante Miss Média. Bem, ela disse que não contaria a ninguém sobre meus poderes, então tenho certeza de que ela manterá isso em segredo também. Usei sentido amplo, e olhei 1 quilômetro à frente. Parece um bom lugar. Abri um portal, em um bosque perto da fortaleza. Muito bem, estou indo. Atravessei o portal e saí no bosque. Podia ouvir gritos de guerra e rugidos por perto, e o ar parecia absolutamente sobrenatural. A mistura abominável de fogo e sangue criava um odor fétido. Olhei para a fortaleza e pensei em qual seria meu próximo passo. Apenas mais 2 teletransportes me levariam ao castelo, mas eu preferia entrar sem ser visto pelo inimigo. Lancei, sentido amplo, mais uma vez. E, como esperado, com todos os soldados ao redor, não havia como eu simplesmente entrar sem ser notado. Sem outras opções, então. Preciso chegar a um local com poucos inimigos, eliminá-los e então entrar na fortaleza. Procurei um lugar com um número relativamente pequeno de soldados, mas precisei usar meu feitiço várias vezes.
Logo encontrei um lugar não muito longe da fortaleza. Consegui ganhar bastante tempo depois de derrotar os 2 arqueiros que estavam por ali. Recarregar. Inseri balas de borracha com paralisar no revólver Remington New Model Army que estava no meu quadril direito e balas de verdade na minha espada-pistola, Brunhild, que estava pendurada nas minhas costas. Eu precisava estar preparado caso eles tivessem algum amuleto de proteção mágica. Portal. Sacando meu New Model Army, abri um portal para um local onde os 2 inimigos não podiam me ver. De lá, mirei e disparei balas paralisantes em suas costas. Isso parece um pouco apelativo. Eles foram atingidos e caíram no chão, mas em vez de ficarem paralisados e permanecerem assim, levantaram-se lentamente e desembainharam suas katanas. Que diabos! O que me surpreendeu não foi o fato de eles não estarem paralisados. Foi a aparência estranha deles. Armaduras ao estilo japonês em seus corpos, elmos em suas cabeças, espadas em suas mãos, tudo isso era aceitável. Mas as máscaras que cobriam seus rostos eram absolutamente estranhas. Eram máscaras Oni. Máscaras Oni vermelhas com chifres e a expressão mais furiosa possível esculpida nelas. Os capacetes japoneses tinham viseiras semelhantes a máscaras que protegiam o usuário de danos faciais, mas essas máscaras não eram nada parecidas. Eles usavam máscaras Oni, ostentando a própria imagem de monstros. Não havia como negar. Havia algo de estranho neles. Eu conseguia ver alguns pontos de pele através de suas roupas danificadas e sob seus elmos, e tudo era tão vermelho quanto a máscara. Era como se eles próprios fossem Onis vermelhos, usando máscaras para esconder esse fato. Instigado pelo quão anormais eles eram, rapidamente guardei a arma com balas de borracha no coldre e peguei Brunhild. Então, mirei nas pernas do mais próximo e disparei algumas balas de verdade. Eu precisava imobilizá-los. Eu realmente não queria ter um assassinato na consciência. No entanto, como se quisesse mostrar o quanto meu sentimento não importava, o soldado ignorou o ataque e avançou para cima de mim com sua katana. Oh, droga! Escorregar! O atrito do chão sob seus pés caiu a zero, fazendo perder o equilíbrio e desabar no chão. É isso aí! O bom e velho escorregar veio ao resgate. Aproveitei a oportunidade para pisar em seu braço com a espada com a perna esquerda e chutar sua máscara com a outra. A máscara se estilhaçou e o rosto por baixo foi revelado. Ele estava vermelho, disso eu tinha certeza, mas ainda assim era um rosto humano comum. O homem parou de se mover de repente. Ah, droga, será que chutei com muita força? Espera. Eles estão sendo controlados pelas máscaras. Peguei o New Model Army novamente e disparei uma bala de borracha no outro soldado enquanto ele se preparava para me atacar com sua espada. O impacto do projétil de borracha dura fez a máscara rachar e se partir em duas. Ao cair no chão, o soldado caiu junto, desabando como um boneco com os fios cortados. Então são as máscaras. Afinal, o que diabos eram eles? Aproximei-me do soldado caído. Que nojo! Espera! Ele está morto! Essas máscaras controlam cadáveres e os fazem lutar ou algo assim? Dá para fazer isso? Espera! O cara que eu atirei na perna mal sangrou. Fez sentido quando percebi que eles já estavam mortos. Não havia sangue correndo nas veias deles. Controlar cadáveres. Tipo necromantes de videogame? Eles não parecem zumbis, no entanto. Se movem rápido demais para isso. Ser atacado por esses caras poderia arruinar o dia de qualquer um rapidinho. Tive que correr para a fortaleza e decidir o que fazer de acordo com a situação. Usando sentido amplo, dei uma olhada dentro da fortaleza. Eu não queria que eles me considerassem um inimigo e me atacassem. Encontrar o irmão da Yai e fazê-lo me ouvir era a melhor opção. Deve ser esse cara. Cabelo preto, olhos negros, uma cicatriz em forma de corte na bochecha direita e uma armadura preta. Ele parece bem gentil, mas deve ser algum tipo de deus da guerra.
O homem estava encorajando seus camaradas, mesmo estando encharcado no sangue de seus inimigos. Portal. Se eu entrasse correndo, correria o risco de surpreendê-los e ser atacado, então mantive o portal aberto a uma pequena distância do grupo. Já deve haver um portal de luz do lado deles. Então vou entrar agora. Atravessei lentamente e apareci diante do irmão da Yai. Quem é você? Está com Takeda? Ele desembainhou a espada e perguntou quem eu era. Os soldados ao redor também brandiram suas lâminas. E espere. Eu não sou seu inimigo. Você é Kokonoe Jutaro, o irmão da Kokonoe Yai, certo? Sim, eu sou Jutaro. Como você conhece a Yai? Levantei as mãos para demonstrar minha falta de hostilidade. Mas o nome de Yai deixou Jutaro ainda mais alerta. Ele me encarou com olhos penetrantes. Sou amigo dela. Nos conhecemos no reino de Belfast. Descobrimos que você estava em apuros, então viemos ajudar. Você está com a Yai? Sim, estou. Ela também está por perto. Posso trazê-la com meu feitiço de teletransporte? Os soldados que cercavam Jutaro começaram a murmurar, olhando para o homem como se perguntassem o que fazer em seguida. Pela forma como reagiram à ideia da chegada de Yai, presumi que fossem seguidores do dojo. Logo em seguida, Jutaro baixou a espada e assentiu levemente com a cabeça. Portal! Uma garota saltou rapidamente pelo portal de luz recém-aberto. Ela olhou ao redor, avistou Jutaro e correu em sua direção a toda velocidade. Irmão! Yai! É você mesma? É isso mesmo! Enquanto os dois irmãos tinham seu reencontro emocionante, Elze e as outras a seguiram através do portal. E eles são? Meus queridos amigos. Eles são pessoas confiáveis e gentis, eles são. Ser apresentado dessa forma me deixou um pouco tímido. Onde está o pai? Ele está bem? Sim, não precisa se preocupar com ele. Ele está protegendo Ieyasu-sama. Você poderá vê-lo mais tarde. Ah! Um irmão mais velho conversando gentilmente com sua irmã mais nova preocupada. Que cena bonita! Mas, nossa! Isso é bem sombrio. Olhei em volta e vi várias pessoas feridas espalhadas por ali, claramente incapazes de se mover. Alguns de seus ferimentos poderiam ter sido fatais. Certo, esta é provavelmente a minha melhor oportunidade para testar isso. Peguei meu smartphone e liguei-o. O aplicativo de mapas já estava encantado com múltiplo, então tudo o que faltava era o programa. Início, programa, condição inicial. Um alvo na tela é tocado. Ao tocar no alvo, use múltiplo para marcar todos os alvos correspondentes. Fim, programa. Com isso, não precisarei me preocupar em selecionar cada alvo individualmente. Um único toque deve ser suficiente. A busca apenas por soldados feridos também marcaria os inimigos feridos, então fiz uma busca por soldados Tokugawa feridos. Marcadores começaram a aparecer na tela, indicando todos os alvos relevantes. Havia mais do que eu esperava. Diminuí o zoom do mapa para que toda a fortaleza ficasse visível na tela. Ao tocar em um marcador específico, travei o marcador, o que marcou também todos os outros alvos na tela. Olhei para o lado e vi um pequeno círculo mágico pairando sobre um soldado ferido e contorcendo-se. Era o círculo mágico, múltiplo. Muito bem, preparativos concluídos. Venha a mim, luz. Conforto suave. Cura cicatrizante. O círculo mágico começou a expelir faíscas brilhantes. Elas cobriram as pessoas feridas abaixo, fazendo com que os ferimentos de cada indivíduo desaparecessem. Momentos depois, pude ouvir vivas vindas de todo o castelo. Os soldados feridos na sala levantaram-se e moveram os seus corpos. Pareciam extremamente confusos. Espere. O que você fez? Percebi que você usou magia de cura, mas você realmente... Eu curei todos na fortaleza. Que bom que funcionou mesmo,
Uau! Minhas palavras fizeram Lin me olhar como se eu fosse um esquisito. Eu entendia perfeitamente o que ela queria dizer. Os feridos estão... O que está acontecendo? É a magia de cura do Toeadono, é a... Iai apontou para mim enquanto seu irmão permanecia parado, boquiaberto e perplexo. Isso apenas fechou os ferimentos, então não os faça realizar nenhum esforço muito grande. Qualquer sangue que tenham perdido já se foi. Muito bem, entendo. Vou avisá-los. Respondeu Jutaro, mas ainda parecia atordoado. Muito bem, isso resolve a questão dos feridos. Agora, vamos aos atacantes inimigos. A propósito, o que são essas coisas que usam máscaras Oni entre as forças inimigas? Finalmente tive a oportunidade de perguntar sobre isso. Não tenho certeza. Mas sei que, enquanto suas máscaras não forem quebradas, eles não param de se mover, mesmo que sejam empalados com lanças ou tenham seus braços decepados. São como cadáveres ambulantes. Ele balançou a cabeça lentamente enquanto falava. Oh, então acho que eles são basicamente zumbis, afinal. Olhei para o lado e vi Lin encostada na cerca, examinando os soldados mascarados. Ela estava pensativa novamente. Ou é alguma magia nula. Ou um artefato. Artefato? O que é isso? É um termo para relíquias estranhas deixadas por civilizações antigas, particularmente aquelas que possuem magia poderosa. Estou bastante surpresa que você não saiba. Isso que você tem na mão não é um artefato? Ela apontou para o meu smartphone, me obrigando a me safar da situação com um sorriso de pânico no rosto. Artefatos. Então existem mesmo ferramentas mágicas antigas, né? Se houver algum tipo de controlador que permita ao usuário manipular cadáveres, essas máscaras seriam como receptores, eu acho. Bem, seja como for, essas coisas mascaradas são problemáticas. Paralisar não funciona nelas, então é melhor destruí-las todas de uma vez. O que você acabou de dizer? Enquanto Jutaro me lançava um olhar inquisitivo de soslaio, abri o aplicativo de mapas do smartphone e pesquisei por soldados mascarados Takeda. Marcadores apareceram na tela, apontando para todos os soldados mascarados ao redor da fortaleza. Toquei em um deles e todos os outros foram selecionados imediatamente. O que é isso? Alguém sussurrou, então olhei para cima e notei o verdadeiro campo de pequenos círculos mágicos brilhantes cobrindo o céu. Perfeito. Múltiplo, os tem rastreado. Levantei a mão para o céu, concentrei minha magia, pronunciei o feitiço e desencadeei o inferno sobre meus inimigos. Acerte em cheio, luz. Lança sagrada cintilante, dardo brilhante. Lanças de luz irromperam dos círculos mágicos, elevando-se em direção aos seus alvos. Era como se a própria luz estivesse caindo do céu. Principalmente porque a própria luz estava, de fato, caindo do céu. A terra começou a tremer, nuvens de poeira foram levantadas do solo e faíscas de luz errantes podiam ser vistas brilhando em meio ao caos. A cadência dos ataques repetidos criou um belo espetáculo de luzes. Quando a chuva de luz cessou, mais da metade do exército de Takeda havia sido neutralizada. Então, mudei minha busca para soldados Takeda, e os selecionei como alvos. Bem, isso não será tão difícil. Paralisar. Os soldados restantes, aqueles que eram totalmente humanos, de repente se endireitaram e caíram no chão. Alguns deles tinham amuletos de proteção contra a magia, mas o estado deplorável de seu exército os fez fugir. E isso é o fim. O exército Tokugawa na fortaleza permaneceu em silêncio por um bom tempo, mas assim que processaram o que havia acontecido, todos soltaram um rugido de vitória. Eu podia ouvir gritos de alegria e alívio se misturando e ecoando pelos corredores. Você fez tudo isso? Jutaro se virou para mim. Sua voz estava rouca. Ele olhava para a área ao redor da fortaleza, particularmente para todos os soldados Takeda caídos, claramente incrédulo com o que via. Bem, acho que sim.
Não gosto de ser tratado como se fosse importante demais, então prefiro que você não fale muito sobre isso. Elsie colocou as mãos na cintura e soltou um suspiro pesado. Depois de tudo que vimos dele, ficar surpresa é pura estupidez. Neste momento, parece um pouco ridículo, concordou Lindsay com sua irmã mais velha. Tudo o que eu fiz foi combinar algumas das minhas capacidades. É realmente tão grave assim? Encarei os soldados que comemoravam, sentindo-me um pouco dividido em relação a toda a situação. Primeiramente, gostaria de expressar minha mais sincera gratidão por nos ajudar na batalha. Nos reunimos na torre principal da fortaleza, que não era particularmente grande ou suntuosa, e encontramos um homem bem apessoado com bigode. Ele parecia ter pouco mais de 40 anos. O homem sentou-se no assento de honra e curvou a cabeça em minha direção. Tokugawa Ieyasu. O lorde desta fortaleza e do território onde ela foi construída. Um dos 9 lordes de Ishin. Não pude deixar de notar que seu nome era Ieyasu, em vez do Ieyasu ao qual eu estava acostumado. A pronúncia era a mesma, mas a grafia era diferente. Achei um pouco estranho, mas consegui lidar com isso. Por acaso chegamos na hora certa. Não precisa agradecer. Yumina estava sentada à nossa frente, de frente para Ieyasu. Ela se apresentou como a princesa de Belfast e nos apresentou como seus salvaguardas. Era apenas uma maneira de tornar a situação mais fácil de entender, mas eu não poderia estar mais grato pela delicadeza social de Yumina. Yae também estava entre os salvaguardas. Resumindo, dissemos que viemos ajudar por causa da nossa ligação com ela. E não estávamos mentindo, então não havia problemas. Pensar que Yae se tornou uma dos salvaguardas da princesa Yumina. A vida é mesmo cheia de surpresas. Kokonoe Jubei falou de repente. O pai de Yae era um homem grande de aparência grisalha, que aparentava estar perto dos 50 anos. Atualmente, ele era o instrutor de atuação dos Tokugawa. Devido ao tempo em que instruiu a família do Visconde Sordric, Jubei conhecia bastante sobre Belfast. Agora, quem é esse jovem que salvou minha fortaleza? Ieyasu desviou o olhar de Yumina e o dirigiu diretamente para mim. Você está parecendo um pouco curioso demais, velho. Este é Mochizuki Toya, um dos meus salvaguardas, ou, como prefiro dizer, meu futuro marido. As bochechas de Yumina coraram enquanto ela falava. Uau, uau, uau. Eu não consenti com isso. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de dizer isso. O Lorde e o instrutor suspiraram de uma forma que expressava admiração e espanto. Eu não gostei nada dessa reação. Agora entendi. O fato do rapaz estar prometido em casamento à princesa de Belfast torna seu feito fácil de compreender. Que esplêndido! Com certeza. Também estou muito orgulhosa dele. Yumina se encheu de orgulho como se o elogio de Ieyasu fosse para ela. Por favor, pare. Por favor. Preciso de um adulto. Deixando os elogios de lado, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de um lugar conhecido como as Ruínas de Niria? Foi exatamente para lá que viemos a Ishin. Niria. A pergunta de Yumina fez Ieyasu parar um instante para pensar. De repente, algo lhe veio à mente e ele deu um leve tapa no joelho. Então você deve estar se referindo às ruínas que dizem guardar os segredos de Nirai Kanai. Na verdade, eu não sei muito sobre isso. E você, Jubei? Pelo que ouvi dizer, as ruínas de Niria estão em território de Shimazu. Mas supostamente ficam no fundo do mar. Entrar lá não seria uma tarefa trivial. O fundo do mar? Que diabos? É algum tipo de templo da água? Tem uma entrada que aparece e desaparece conforme a maré? Bem, não temos muita escolha. Teremos que ir ver com nossos próprios olhos. Agora que sabemos onde fica, podemos ir até lá se quisermos. Mas a situação atual não nos dá muita margem de manobra. Sobre o exército Takeda.
Você acha que isso será suficiente para fazê-los recuar? Minha pergunta fez Ieyasu cruzar os braços. Sua cabeça balançou pensativa. Acredito que eles vão se reagrupar e tentar nos atacar novamente. Podem vir com mais daqueles guerreiros mascarados, talvez até com suas unidades de canhão. Nenhum número de soldados mudaria o resultado, porém. Canhões podem ser problemáticos, mas eu ainda conseguiria destruí-los. Devo dizer, no entanto, os soldados mascarados, esta invasão em geral? Tudo isso me confunde profundamente. O Lorde de Takeda, Shingen Dono, é de fato orgulhoso líder dos 4 grandes comandantes militares conhecidos como os 4 Elite de Takeda, mas esta batalha não me pareceu nada típica dele. Os rumores podem ser verdadeiros, afinal. Rumores? As palavras de Ieyasu me deixaram curioso. Jubei se pronunciou para dar mais detalhes, em vez do próprio Ieyasu. Há rumores de que Shingen Dono já possa ter falecido. Que seu corpo esteja sendo controlado por um estrategista sombrio conhecido como Yamamoto Kansukai, que está usando o corpo de seu lorde para liderar os exércitos de Takeda como se fossem seus. Yamamoto Kansukai. Considerando a existência dos soldados mascarados, isso não parece impossível. Ele pode ter um feitiço ou um artefato que permita controlar cadáveres. Após ouvir Jubei, Lin apresentou suas próprias ideias. Bem, controlar tantos cadáveres ao mesmo tempo não parece uma tarefa trivial. Parece-me possível. Será que ele planeja usar Takeda para forçar toda a Ishin a se unir sob uma única bandeira? Droga, agora estou pensando no exército Takeda. Não posso sair daqui com a consciência tranquila agora. Será que tudo se acalmaria se alguém capturasse esse tal de Yamamoto Kansukai? Pode ser. No entanto, a morte de Shingen Dono não passa de um boato. E, pelo que ouvi, Kansukai nunca sai da fortaleza de Takeda em Tsutsujigasaki. Invadir e sequestrá-lo seria uma missão inútil. Era exatamente isso que eu estava planejando, mas acho que sou meio bobo, mesmo que eu conseguisse entrar com sentido amplo e portal. Seria ótimo se houvesse uma magia que pudesse tornar uma pessoa invisível, ou... Lin. Você consegue usar magia de luz para tornar suas asas invisíveis, certo? É possível aplicar isso ao corpo todo? É possível, sim. No entanto, isso simplesmente faz com que a luz envolva algo, então as pessoas notariam rapidamente se você esbarrasse nelas. Certo. Então ela realmente consegue deixar as pessoas invisíveis. Isso vai facilitar a parte de furtividade. Eu já estava pensando em me infiltrar na fortaleza inimiga. Então, na verdade, eu prefiro o mínimo de baixas possível, sejam elas amigas ou inimigas. Você está pensando em entrar escondido? Lindsay falou como se tivesse lido meus pensamentos. Nossa, é tão óbvio assim? Se esse Yamamoto Kansukai for mesmo o mentor, essa seria a maneira mais fácil de lidar com a situação, não é? É verdade, mas... Ela provavelmente estava preocupada comigo, mas eu não sentia necessidade disso. Afinal, eu sempre poderia escapar por um portal. O principal problema é chegar a esse lugar. Tsutsujigasaki. Você já esteve lá, Yai? Não, nenhuma vez sequer, nenhuma. E você, pai? O mesmo para mim. Mas por que isso importa? Se encontrarmos alguém que já tenha estado em Tsutsujigasaki, Toyadono pode usar sua magia para chegar lá em instantes, ele pode. O que? Jubei e Ieyasu me olharam com pura surpresa. Eu não queria chamar tanta atenção, mas como já ia embora de Ishin depois de explorar as ruínas, resolvi aceitar. Permita-me, então, apresentá-lo a Tsutsujigasaki. Uma voz ecoou pela fortaleza, vinda aparentemente do nada. Não pertencia a ninguém na sala. Rapidamente saquei o New Model Arm e mirei na direção de onde ouvira a voz, no corredor que circundava a sala. Quem está aí? Alguém tirou as palavras da minha boca. Era Jubei, que parecia tão perplexo quanto eu.
Uma pessoa saiu das sombras no canto. Uau, é um ninja! As roupas pretas o denunciavam claramente. O traje chamava a atenção, mas eu ainda não tinha percebido a presença da pessoa, então era possível que ela tivesse usado algum tipo de feitiço de bloqueio de percepção. A pessoa tirou o pano que cobria sua cabeça, revelando o rosto de uma bela mulher. Era uma ninja. Uma kunoichi, para ser mais preciso. Eu sou Tsubaki, subordinada de um dos 4 Elite de Takeda, Kousaka Masanobu-sama. Trouxe uma mensagem secreta para Tokugawa Ieyasu-sama. Você está com o Kousaka dono? A kunoichi ajoelhou-se no chão, pegou sua mensagem, colocou-a à sua frente e recuou. Mesmo que a batalha atual tivesse terminado, ela era uma ninja a serviço do oponente. Seria natural que fossemos cautelosos perto dela. Com os olhos fixos na kunoichi o tempo todo, Jubei pegou a mensagem e a entregou a Ieyasu. Mantive minha arma apontada para ela, por precaução. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Ieyasu abriu o pergaminho e começou a ler. Uma expressão de surpresa surgiu em seu rosto, e então ele ficou mais sério. O que poderia tê-lo feito reagir daquela maneira? Meu lorde. O que está escrito? Parece que os rumores eram verdadeiros. As forças de Takeda não passam de um exército de fantoches. Não pode ser. Jubei ficou sem palavras. Então é verdade. Yamamoto Kansukai tinha controle total do exército de Takeda. Shingen Dono já faleceu e, com exceção de Kousaka Dono, os 4 Elite de Takeda estão todos aprisionados nas masmorras. A carta nos pede para deter Kansukai e salvar as terras de Takeda. Kousaka-sama finge ser leal a Kansukai. No entanto, ele está tramando nas sombras como tomar Takeda das mãos dele. A kunoichi, Tsubaki, nos deu mais informações. Segundo ela, Kansukai estava escondendo o fato de que Shingen estava morto. Ele usou o cadáver como testa de ferro para colocar as terras de Takeda sob seu comando. Os 4 Elite perceberam. 3 deles foram presos, mas Kousaka fingiu ser leal a Kansukai e, portanto, foi poupado. Sinceramente, Tokugawa não tem obrigação nenhuma de fazer tanto por Takeda. Mas, nesse ritmo, os soldados mascarados sob o comando de Kansukai vão devastar nossas terras. Por mais lamentável que pareça, o poder de salvar tanto Tokugawa quanto Takeda está nas mãos destes meus convidados de Belfast. Ieyasu olhou para mim. E com isso, tornou-se meu dever infiltrar-me em Tsutsujigasaki e fazer algo a respeito de Yamamoto Kansukai. O que você vai fazer, Touya? Mesmo sabendo a resposta, Yumina fez questão de olhar para mim e me perguntar isso. Então sou eu quem decide o destino de 2 terras. Bem, isso não me incomoda muito. Claro, eu farei isso. Vou me infiltrar em Tsutsujigasaki. Afinal, quero ir às ruínas de Miria com a consciência tranquila. Obrigada. Tsubaki inclinou a cabeça em minha direção enquanto expressava sua gratidão. Entrar com um grupo grande seria uma má ideia, então só iremos eu, Tsubaki e Lin. Tsubaki conhecia o funcionamento interno de Takeda e Lin era uma fada com grande habilidade mágica, então era a melhor escolha para uma operação tranquila. Infelizmente, Paula não pôde vir desta vez. Assim que lhe contei isso, a ursinha de pelúcia bateu o pé no chão, frustrada, e deixou sua raiva bem clara. Esse programa é impressionante. Muito bem, vamos começar e... Espere. Você vai mesmo entrar lá sorrateiramente em plena luz do dia? Não deveria esperar até o anoitecer? Depois que me levantei e me preparei para ir, Elsie disse algo extremamente sensato. Acho que ela tem razão. Haverá menos pessoas à noite, e a escuridão pode nos ajudar a nos esconder. Mesmo que Lin nos torne invisíveis, a noite é o melhor cenário para uma missão furtiva. Decidi descansar um pouco antes do novo plano. Bem, não foi exatamente um descanso. Tive que usar um portal para informar a mãe de Ai que Jubei estava bem, depois me teletransportar para Belfast e dizer a Lain que não voltaria naquela noite, entre outras coisas.
Até precisei ir ao Edo comprar álcool, comida, flechas, óleo e outras coisas para reabastecer a fortaleza. Com armazenamento, não foi nada cansativo, então não me importei. E Ieyasu até me deu dinheiro para isso. Bastante dinheiro, aliás. Um serviço de entregas parecia mais atraente do que nunca naquele momento. O dia passou rápido enquanto eu me mantinha ocupado, e logo anoiteceu. Muito bem, Tsubaki. Imagine um lugar de onde você possa ver a fortaleza em Tsutsujigasaki. Eu agradeceria se você escolhesse um lugar que não tenha muita gente. Entendido. Assim que Tsubaki fechou os olhos, peguei em suas duas mãos. Nossa, eu já estava tenso o suficiente fazendo isso com a Ai, mas é ainda mais perturbador fazer com uma estranha. Honestamente, segurar a mão de uma garota já é pesado o suficiente. Então por que a Yumina e as outras estão me fuzilando com o olhar? Eu não tinha ideia do que tinha feito para merecer tais olhares, mas decidi acabar logo com isso. Parecia a coisa mais segura a se fazer. Relembrar. Concentrei minha magia e pressionei minha testa contra a dela. Tsubaki era quase da minha altura, então não precisei me inclinar como fiz com Ai. Logo, vi a imagem tênue de uma grande construção térrea cercada por alguns fossos e uma cidade fortificada. Então aquela era a fortaleza de Takeda, Tsutsujigasaki. Portal. Afastei-me de Tsubaki, fiquei no meio do cômodo e criei um portal de luz que levava à fortaleza inimiga. Certo, vamos lá. Kohako, me avise se acontecer alguma coisa. Entendido, respondeu o tigre por telepatia. Era um recurso muito útil que permitia ao Kohako e a mim conversarmos em particular. Se algo acontecesse aqui, Kohako me contaria e eu poderia voltar num instante. A primeira a passar pelo portal foi Lin. Ela foi seguida por Tsubaki e depois por mim. Assim que atravessei, a primeira coisa que notei foi o céu noturno. Não havia lua visível, mas várias estrelas cintilavam no céu. Estávamos cercados por uma densa floresta, e pude ver algumas tochas queimando à distância. Era a fortaleza de Tsutsujigasaki, sem dúvida. Então é isso que estamos infiltrando. Primeiro, decidi examinar usando sentido amplo. Consegui ver algumas pontes construídas sobre os fossos, e como eu esperava, os portões estavam fechados. Guardando os portões, estavam alguns indivíduos robustos, vestidos com armadura completa e empunhando lanças. Olhei para além dos portões e vi uma longa cerca branca, construída como uma espécie de labirinto. Bem ao lado, havia um poço. Não muito longe dali, em um espaço aberto, vi uma árvore de jardim que parecia um esconderijo perfeito. Certo, é para lá que vamos nos teletransportar. Portal. Abri rapidamente um portal e tentei atravessá-lo. No entanto, em vez de me deixar passar como de costume, ele me empurrou para trás depois de eu dar apenas um passo. Tentei passar novamente. Mas, assim como da primeira vez, fui repelido logo após colocar a perna. O que está acontecendo? Inclinei a cabeça, confuso. Isso nunca tinha acontecido antes. Um talismã de barreira. Essa é a coisa mais provável que poderia impedi-lo de atravessar o portal. Uma barreira? Lin chegou a essa conclusão depois de me observar tentar algumas vezes. Eu me lembrava do Duque Ortlind dizendo algo semelhante também. A passagem por teletransporte pode ser bloqueada até mesmo pelas barreiras mais simples. Então é assim que funciona. Isso provavelmente foi obra de Kansukai. Posso entrar livremente. Afinal, sou subordinada de Kousaka-sama. Espere aqui enquanto destruo o talismã. Enquanto Tsubaki se preparava para entrar na fortaleza, Lin cruzou os braços e a deteve. Não faça isso. Quando você rompe uma barreira, há uma grande chance de quem a criou perceber. Mesmo que essa pessoa não saiba que foi você quem fez isso, alertá-la não é uma boa ideia. Então, o que devemos fazer? Só havia uma resposta possível para essa pergunta. Nada mais funcionaria. Lin.
Vamos nos infiltrar no local com a magia que faz suas asas desaparecerem. Você e eu podemos ficar invisíveis, e então, acompanharemos Tsubaki enquanto ela atravessa o portão. Isso deve funcionar, certo? Isso não as faz desaparecer, apenas afeta a visão e... Bem, tudo bem. Fique ali, então. Fiz o que me foi dito. Lin colocou a mão em mim e concentrou sua magia, formando um círculo mágico sob nós. Curva-te, luz. Curvatura orientada, invisível. Depois de ela proferir o feitiço, o círculo mágico se ergueu e nos envolveu. Assim que alcançou o topo de nossas cabeças, dissipou-se como se nada tivesse acontecido. Você desapareceu. Tsubaki expressou sua surpresa. Oh! Já está funcionando? Mas eu ainda consigo ver meus braços, e o resto do meu corpo também. Consigo ver a Lin. Lin. Minha visão não foi afetada por esse feitiço ou algo assim? Bem, obviamente. Consegue imaginar o quão inconveniente seria se você não pudesse ver o seu próprio corpo? Oh, ainda consigo te ouvir. Tsubaki pareceu um pouco aliviada. Uau, acho que ela realmente não consegue nos ver. Lin sorriu, caminhou até Tsubaki por trás, e de repente, começou a acariciar seus seios. Fiai. Ei, Toya. Por que você está se aproveitando dela só porque ela não pode te ver? Toya-san. Por quê? Não sou eu. É a Lin. Ainda estou na sua frente. Movi a folhagem ao meu redor para indicar minha presença. Ora, mesmo que você não consiga vê-la, deve ser capaz de perceber pela sensação nas suas costas. Não. Ah, ei, isso é. Ah. Eles são inesperadamente grandes. Você é do tipo que parece magra com roupa? Essas são verdadeiras melancias. Já chega. Ai! Já que ela claramente não ia parar de apalpá-la, dei um golpe de karatê nela. Uma pessoa de 612 anos não deveria ser tão infantil. Por favor, considere a importância da nossa situação. Enquanto Lin agarrava a cabeça e se encolhia de dor, Tsubaki ficou vermelha de vergonha e se afastou. Seus braços estavam cruzados sobre o próprio peito. Bom trabalho, Lin. Você fez nossa amiga ninja, com quem tínhamos uma relação instável, ficar desconfiada de nós. Eu me pronunciei, na esperança de acalmar Tsubaki. Está tudo bem agora, não se preocupe. Vou dar-lhe um bom tapa e fazê-la parar se tentar de novo. Você vai dar um tapa na minha bunda? Quieta você! A piada de Lin fez Tsubaki recuar ainda mais. Será que conseguiremos ter sucesso se continuar assim? Fiquei um pouco. Não, fiquei muito preocupado. Sou subordinada de Kousaka-sama. Deixe-me passar. Entendo. Só um momento, então. Os dois guardas olharam para a permissão de Tsubaki, assentiram e abriram lentamente o pesado portão. O local não parecia ter uma entrada separada para cada pessoa. Ainda invisíveis, Lin e eu passamos rapidamente pelo portão aberto. Tsubaki passou logo em seguida e os guardas fecharam a entrada novamente. Ufa! Conseguimos! Ei, Lin! A barreira não deveria dissipar nossa invisibilidade? Como regra geral, as barreiras só repelem magia que afeta sua área de influência. Ela não dissipará o feitiço sobre nós porque, em vez de afetar a área, afeta apenas a nós. É por isso também que a barreira não deveria impedi-lo de sair por um portal. Isso fazia sentido para mim. Afinal, um portal só afetava o destino. Eu não podia entrar, mas podia sair sem problemas. Era por isso também que meu sentido amplo não foi dissipado. O alvo do feitiço não era a área, mas eu. Enfim, agora que estávamos lá dentro, tínhamos que resgatar os 3 membros dos 4 Elite que estavam presos nas masmorras e depois transportá-los para fora com um portal.
Mas se eles fossem capazes de lutar, eu os teria de bom grado conosco. Sugeri minha ideia para Tsubaki, que concordou imediatamente. A masmorra é por aqui. Seguindo Tsubaki, corremos pela noite sem lua. A masmorra ficava em um prédio próximo à extremidade oeste da fortaleza. Tsubaki disse que nem mesmo sua permissão a deixaria entrar. Pedi para Lin torná-la invisível como nós, e usamos nossa capacidade coletiva de desaparecer. Segundo Lin, esse não era o termo correto, mas enfim, para entrar sorrateiramente. Passamos pela sala da guarda e descemos as escadas. Nas masmorras de pedra e madeira, avistei um velho. Seus olhos estavam fechados e ele estava sentado em silenciosa meditação. O homem era corpulento, tinha longos cabelos grisalhos e o rosto com algumas rugas aqui e ali. Quem está aí? Ainda meditando, ele falou de repente, surpreendendo nós três. Parecia que ele conseguia sentir nossa presença apesar de nossa invisibilidade. Baba-sama, eu sou Tsubaki. Kousaka-sama me ordenou que o ajudasse. Por acaso você sabe onde eu poderia encontrar Naito-sama e Yamagata-sama? Você é uma do pessoal de Kousaka? Eu tinha a impressão de que ele estava apenas fingindo fazer parte do exército de Kansukai. Ele não é alguém que deva ser subestimado. Visivelmente divertido, um dos 4 elite de Takeda, Baba Nobuharu, exibiu um largo sorriso. Naito e Yamagata estão nas celas mais adiante. Mas você não acha que deveria se mostrar primeiro? Lin desfez o feitiço, fazendo Baba erguer uma sobrancelha e nos encarar. Quem são esses dois? Não os reconheço. Estes são convidados de Tokugawa Dono. Seus nomes são Mochizuki Dono e Lin Dono. Mochizuki Dono é poderoso. Ele derrotou sozinho os 15.000 soldados mascarados que atacaram Tokugawa. Ele o quê? Os olhos do velho Baba se arregalaram. E espera. Eram 15.000? Eu não sabia. Acho que isso explica por que o aplicativo de mapas tinha tantos marcadores. O velho ainda me olhava incrédulo, mas havia coisas mais importantes a fazer do que ficar boquiaberto. Eu poderia usar magia para explodir a cela, mas isso atrairia muita atenção. Portanto, só me restava uma opção. Modelagem. Alterei o formato da grade e comecei a criar um espaço para uma pessoa passar. Levei cerca de 1 minuto para terminar, após o qual o velho Baba saiu como se nunca tivesse sido trancado. Vejo que você consegue fazer umas coisas estranhas, pirralho. Pirralho? Bem, acho que sou bem mais jovem que você. Optei por não dizer, mas poderia facilmente ter mencionado que a fada que estava comigo era bem mais velha que ele. O velho Rude juntou-se a nós enquanto caminhávamos pela masmorra e chegávamos a mais 2 celas. Elas ficavam em lados opostos da sala. A da direita continha um homem de aparência gentil, tão comum que não pude deixar de compará-lo a um funcionário de escritório prestes a se aposentar. A da esquerda, porém, continha um homem de meia-idade com olhos de guerreiro e inúmeras cicatrizes de batalha por todo o corpo. Oh, Baba Dono! Que bom te encontrar com saúde! O funcionário de escritório se virou para nós. Parece que as coisas estão ficando interessantes, Baba Dono. Deixe eu me juntar, caso a coisa fique feia. O homem com cicatrizes sorriu animado, levantou-se e caminhou até a grade. Vendo a forma como eles agiam, o velho Baba soltou um longo suspiro. Naito. Que tal levar isso um pouco mais a sério, hein? Esse seu sorriso constante me irrita. E você, Yamagata? Deveria usar essa sua cabeça de vez em quando. Nem todos os problemas se resolvem na porrada. Então o funcionário de escritório era Naito Masatoyo, e o cicatrizado era Yamagata Masakage. Ei, pirralho, tira esses 2 das celas, por favor. Por mim tudo bem. Mas você poderia parar de me chamar de pirralho? Eu tenho um nome, Mochizuki Touya. Enquanto eu observava, esperando que se corrigisse, Lin entrou na conversa. Só para vocês saberem,
este rapaz é o primeiro na linha de sucessão ao trono de Belfast, então é melhor tomarem cuidado com a forma como falam com ele. Os 3 homens ficaram sem palavras. Bem, ela não está errada, mas essa descrição ainda não me convence. Afinal, eu ainda não concordei. Sério, agora? Mas mudar o jeito que eu o chamo me faria parecer patético agora. Bem, ele vai ter que se acostumar a ser chamado de pirralho. A resposta de Baba fez Lin sorrir e dar de ombros. Droga. Acho que ele simplesmente não ouve as pessoas. Vou me dar a liberdade de chamá-lo de Toya dono. Então ele será o Toya para mim. Assim como Baba, tanto Naito quanto Yamagata escolheram o que os deixava mais confortáveis. Nossa, Takeda está cheio de gente que age como bem entende. Uma pena que Shinjin tenha morrido. Eu adoraria ter conhecido o cara que conseguiu fazer esse grupo de desajustados ouvi-lo. Usei modelagem para libertar os 2 homens, assim como havia libertado o velho Baba. Depois, pedi para Lin nos tornar invisíveis e todos nós conseguimos passar pelo posto de guarda e sair da masmorra. O que faremos agora, Vossa Futura Majestade? Naito perguntou com um sorriso no rosto, claramente zombando de mim. Eu não aprovo isso, de jeito nenhum. Reuni todos e contei meu plano. Minha intenção era deixar vocês 3 escaparem da fortaleza e seguir em frente para capturar Yamamoto Kansukai com meu grupo, mas... Ei, não podemos deixar isso acontecer. Me leve com você, Toya. Todos nós temos contas a acertar com aquele desgraçado, sabia? Yamagata estalou os nós dos dedos, um sorriso destemido se espalhando pelo seu rosto. Com o rosto tão marcado por cicatrizes, aquele gesto era assustador em mais de um sentido. Kansukai está cercado por soldados com máscaras Oni, e ele mesmo usa uma magia estranha. O cara é inumano. Acha mesmo que pode derrotá-lo? O velho Baba disse algo estranho. Enquanto minha expressão se tornava confusa, Naito continuou de onde Baba havia parado. Yamamoto Kansukai já foi um estrategista sob o comando de Shinjen-sama. Um homem capaz e inteligente, ele era um excelente estrategista. Mas, de alguma forma, ele pôs as mãos em uma joia imbuída de poder demoníaco. Desde então, ele pareceu ficar mais insano a cada dia. Começou a matar gatos e cachorros, a fazer experimentos estranhos. E isso logo escalou ao ponto de ele cometer assassinatos. Desde então, ele criou as Máscaras Oni, que controlam cadáveres, e se tornou mais poderoso do que nunca. Não conseguimos detê-lo. O poder daquela joia era muito grande. Então, aquela coisa realmente fez Yamamoto Kansukai enlouquecer? Algum tipo de poder demoníaco, hein? Provavelmente era o artefato controlando os cadáveres. O que você acha, Lin? Não há dúvidas de que essa joia o fez perder a sanidade. Artefatos às vezes podem ser tão poderosos que desenvolvem uma mente própria. Podem até abrigar coisas como rancores ou obsessões de seus criadores. Rancores. Isso soa como um item amaldiçoado. Seja como for, Lin tornou tudo fácil de entender. O estrategista de Takeda, Yamamoto Kansukai, estava sendo controlado e enlouquecido por uma joia amaldiçoada. Portanto, era seguro presumir que quebrar a joia resolveria a situação. Então, onde podemos encontrar Kansukai? Me virei para Tsubaki. Acredito que ele possa estar no prédio no quadrante central da fortaleza. Peguei meu smartphone e pesquisei por Yamamoto Kansukai, mas não encontrei nada. Será que ele está em outro lugar? Não, não pode ser. Para confirmar minhas suspeitas, pesquisei por Lin, mas também não encontrei nada. É aquela maldita barreira. Está bloqueando meu encantamento. Buscar. Nossa, que saco. Tsubaki, onde fica o quadrante central? É nessa direção. Usei sentido amplo para mover meu olhar na direção para onde ela apontava. Era uma magia que me afetava, então a barreira não podia fazer nada a respeito.
Assim que passei pelo grande jardim e estava prestes a dar uma olhada dentro do prédio, vi um homem sair dele. Um kimono preto, um hakama preto, pele morena e um tapa-olho no olho esquerdo. Isso é Kansukai, sem dúvida. Recuperei minha visão e perguntei a Lin como destruir a barreira. Como eu já havia salvado os 4 Elite, tudo o que restava era me preparar para o momento em que eles descobrissem. Então, tudo o que eu precisava fazer era me teletransportar para Kansukai. Acredito que deveriam ser colocados talismãs imbuídos de magia nos 4 cantos desta fortaleza. Quebrar apenas um deles seria suficiente. Eu sei onde encontrar um. Sigam-me. Todos seguimos Yamagata. Graças à nossa invisibilidade, chegamos lá sem que ninguém percebesse. Havia uma pequena estátua de pedra giso colocada num pequeno buraco na parede. Era mais ou menos da altura de Paula. Sem dúvida. Este pequeno giso é um dos talismãs. Uma estatueta? Não é exatamente a primeira coisa que vem à mente ao ouvir a palavra talismã. Neste mundo, talismã parecia compartilhar o significado com amuleto e coisas do gênero, então eles vinham em muitos formatos e tamanhos. Então, a gente devia simplesmente quebrar isso e se teletransportar direto para Kansukai, certo? Espere um segundo, pirralho. Podemos ser durões, mas entrar sem armas é loucura. Você não tem nada para nos oferecer? Puxa, esse cara é exigente mesmo. Mas o velho Baba tinha toda a razão. Só que as únicas armas que eu tinha eram um New Model Arm e minha espada-pistola, Brunhild. Nenhuma delas era algo que eu pudesse dar a eles. Bem, acho que vou ter que fazer algumas. Fazer algumas? Os 4 Elite me olharam como se eu fosse um lunático. Ignorei os olhares e usei armazenamento para pegar o aço que eu havia guardado da época em que fabricava bicicletas. Você se importa com uma lança? Tem algum pedido ou preferência? Sim, eu gostaria de uma lança. Naito se sai melhor com 2 espadas curtas, e Yamagata gosta de suas espadas longas. Claro. Usei modelagem para remodelar o aço. Primeiro, fiz as 2 espadas curtas. Depois veio a espada longa e, por último, mas não menos importante, a lança. Os 3 pegaram suas armas e testaram como elas se comportavam e como eram manuseadas. Conseguir fazer algo assim em tão pouco tempo. Você é incrível, Toei-Adono. A lança é toda feita de aço, então achei que seria pesada. Mas é surpreendentemente leve. O equilíbrio é um pouco estranho, no entanto. Eu fiz o cabo oco apenas para torná-la mais leve. Era basicamente um tubo de aço com uma ponta de lança na extremidade. Isso lhe conferia mais resistência do que as lanças comuns, mas eu não tinha ideia se, por isso, era mais afiada. Então, estamos prontos? Todos assentiram em resposta. Desembainhei o revólver New Model Arm e a carreguei com balas do meu coldre de cintura. Mais especificamente, balas imbuídas com um pequeno feitiço de explosão. Mirei na estátua de giso à minha frente. Parecia uma ação que acabaria me amaldiçoando, mas não havia outra opção. Assim que apertei o gatilho, o giso se estilhaçou em inúmeros pedaços. Com a barreira destruída, peguei meu smartphone, abri o aplicativo de mapas e procurei pelos soldados com máscaras Oni. Sim, funciona. Consigo usar as funções do meu celular novamente. Travei o marcador em todos os soldados com máscaras Oni, planejando eliminá-los todos. Ei, o que é aquilo? Yamagata e os outros 2 olharam para o céu noturno com os olhos arregalados. Eles estavam encarando os pequenos círculos mágicos, múltiplo. Lin também os observava. Você vai fazer isso de novo? É uma boa ideia nos livrarmos de todos que possam nos atrapalhar, certo? As coisas ficariam muito ruins se nos teletransportássemos para lá e fossemos cercados instantaneamente. Levantei minha mão para o céu, concentrei minha magia e ativei todos os círculos mágicos, múltiplo. Acerte em cheio, luz. Lança sagrada cintilante, dardo brilhante.
Pela segunda vez na história recente, a luz caiu dos céus. A escuridão da noite tornou o espetáculo belíssimo, semelhante a uma chuva de meteoros. Mas, cara, da última vez eu não estava entre as forças inimigas, então não fazia ideia de que era tão barulhento e fazia o chão tremer tanto. Lanças de luz caíram por toda a fortaleza, destruindo os soldados mascarados um a um. Não importava se estavam dentro ou fora do castelo, as lanças atingiam seus alvos mesmo que tivessem que atravessar telhas. Droga! Eu realmente não pensei nisso direito. Assim que a chuva de luz parou, pude ouvir os soldados comuns começarem a gritar que estavam sendo atacados, então mirei em todos os soldados inimigos Takeda, e lancei paralisar, fazendo com que a área ficasse silenciosa. Ok, vamos lá. Ei! Você realmente fez tudo isso? O velho Baba olhou em volta, piscando incrédulo. Por um breve instante, os outros dois ficaram boquiabertos, em choque, mas logo se pronunciaram. Querido eu. Isso é inacreditável. Certo, então, você não acha que se livrou do Kansukai com isso? Era uma possibilidade, considerando que soldados inimigos Takeda também o incluía. Eu não esperava que ele fosse ferido, no entanto, paralisar não só era fraco contra qualquer um com talismãs, como também não tinha muito efeito em quem tinha alta aptidão mágica. Acho que Kansukai está bem. Não é um problema. Significa apenas que temos que enfrentá-lo de frente. Vamos acabar com isso. Abri um portal para o quadrante central, onde Kansukai estava. Assim que atravessei o portal de luz, vi um homem moreno e caolho parado no grande jardim. Ele estava cercado por soldados Takeda imobilizados. O homem com o tapa-olho percebeu nossa aparição repentina e olhou diretamente para nós, sua sombra dançando devido às duas tochas próximas a ele. Entendo. Então os 4 Elite é responsável por isso? Você realmente me surpreendeu. Como vocês conseguiram isso? Você não precisa saber disso. Agora cale a boca e morra. Yamagata brandiu sua espada longa e investiu contra Kansukai. Uau! Esse sim é rápido na ação. Mas acho que sua aparência não esconde isso. Yamagata Masakage, o capitão das tropas de choque de Takeda, desferiu um golpe com sua lâmina direto para o pescoço de Kansukai. No entanto, o golpe foi bloqueado pela katana de um samurai blindado que saltou da lateral. O quê? Ele estava vestido com uma armadura vermelha e um capacete com uma decoração de leão. Os cabelos brancos do samurai dançavam enquanto ele desviava a espada de Yamagata. Uma máscara Oni vermelha cobria seu rosto. Ele tinha quase 2 metros de altura e músculos tão grandes que pareciam prestes a explodir. Espera! Não pode ser. Meu Lorde. A voz rouca que de alguma forma escapou dos lábios do velho Baba confirmou minha suposição sobre o samurai de armadura. Esse era Takeda Shinjin. Aquele que outrora fora o Lorde de Takeda. Agora reduzido a um mero fantoche sob o controle absoluto de Kansukai. Kansukai, seu verme. Você ousaria usar Lorde Shinjin como escudo? Um escudo? Eu jamais faria isso. Lorde Shinjin apenas me protegeu. Só isso. Embora eu lamente tê-lo colocado numa situação que tornou isso necessário. Vou chamar um substituto. A magia se concentrou ao redor de Kansukai, formando um grande círculo no meio do jardim. O elemento desse círculo é escuridão. Ele está invocando algo. Venha a mim, escuridão. Busco o serviço dos ossos. Guerreiro esqueleto. Um esqueleto rastejou para fora do círculo mágico. Empunhava uma espada curva na mão direita e um escudo redondo na esquerda. Nossa, esse Kansukai parece ter uma queda por poderes relacionados a mortos-vivos. Modo lâmina. Empunhei Brunhilde e instantaneamente a transformei em uma espada longa. O esqueleto avançou contra mim, então desferi um golpe horizontal e o parti ao meio. Mas o esqueleto começou a se mover lentamente e se regenerou, aparentemente ignorando meu golpe letal.
Sua coluna vertebral dividida voltou ao lugar e ele se levantou, pronto para me atacar novamente. Que diabos? Venha a mim, luz. Dueto brilhante. Flecha de luz. Ouvi Lin conjurando um feitiço e, um instante depois, uma flecha de luz atravessou o esqueleto à minha frente. Os ossos se estilhaçaram em fragmentos, para nunca mais se regenerarem. Por que isso funcionou? Com certeza você sabe que mortos-vivos são vulneráveis à magia de luz, certo? Ataques inúteis não levam a lugar nenhum, seu idiota. Oh, certo. Transformei Brunhild novamente em arma de fogo e recarreguei. Decidi usar balas com magia de luz. Mirei no crânio de outro esqueleto que vinha em minha direção e puxei o gatilho. O disparo foi acompanhado por um clarão que imobilizou os ossos, impedindo-os de se erguerem novamente. Olhei para o lado e vi Tsubaki, o velho Baba Naito lutando bravamente contra os ossos vivos, cuja regeneração fazia a luta parecer inútil. E isso é irritante. Vou acabar com tudo de uma vez. Lin liberou sua magia, fazendo com que um círculo mágico aparecesse sob seus pés. Ele começou a se expandir até ficar grande o suficiente para cobrir todo o jardim. Venha a mim, luz. Exílio brilhante. Banir. Logo após ela proferir o feitiço, todos os esqueletos no jardim se desfizeram em partículas de luz e desapareceram. Que diabos foi isso? Foi incrível. Acho que não deveria esperar menos da matriarca do clã das fadas com habilidades mágicas. Magia de purificação do elemento luz. Nada mal. Contudo, o samurai de armadura vermelha parou diante de Kansukai, pronto para protegê-lo. Ele apontou sua katana para Yamagata, bloqueando seu caminho e impedindo de avançar. Meu lorde! Por favor, afaste-se. Shingen-sama. Que se dane tudo, aquele verme nojento. Vejam como ele desrespeita nossos sentimentos. Que escória. Hehehe, é inútil. Nosso querido Lorde me protege. Sei muito bem que você é incapaz de cruzar espadas com o líder a quem você é tão grato. Isso significa que você não pode encostar um dedo em mim. Antes que Kansukai pudesse terminar a frase, a máscara de Shingen se estilhaçou repentinamente. As coisas estavam se prolongando um pouco, então atirei nele com minha arma. O samurai blindado caiu de bruços no chão. O manipulador não tinha mais controle sobre ele. Ótimo. Destruir a máscara realmente o deteve. Feito isso, girei Brunhild na minha mão. O quê? Com uma expressão surpresa no rosto, Kansukai olhou alternadamente para o corpo imóvel de Shingen e para mim. Pirralho, você. Ei, eu nem o conhecia. É verdade. Mesmo assim, eu agradeceria se você também considerasse os nossos sentimentos. O velho Baba e Naito me olharam com expressões de choque, mas eu realmente não sabia como reagir. Hehehehe, impressionante. Mas eu ainda tenho isto. Kansukai tirou o tapa-olho do olho esquerdo. Havia um olho vermelho e brilhante, não, uma joia, dentro da órbita. Brilhava de uma maneira misteriosa, fantasmagórica e sinistra, como se pulsasse como um coração. Será essa joia de que nos falaram? Enquanto eu possuir a joia da imortalidade, não posso morrer. Podem até me decapitar e eu me recuperarei instantaneamente. Então você usou o poder da joia para conceder imortalidade aos soldados com máscaras Oni? Hehe, eu fiz isso. O lado negativo é que só posso dar as ordens mais simples quando os soldados estão muito longe, mas este artefato compensa isso de sobra com o grande poder mágico e a imortalidade que proporciona. Kansukai respondeu orgulhosamente à pergunta de Lin. Estava ficando cada vez mais claro que aquele objeto era a causa de toda aquela situação problemática. Com um poderoso grito de guerra, Yamagata brandiu sua espada longa contra Kansukai. O ataque decepou seu braço com precisão, mas este rapidamente se transformou em uma névoa negra e desapareceu no nada. Momentos depois, do ombro de Kansukai surgiu um braço perfeitamente novo. O quê?
Eu te disse que não ia funcionar. Eu consigo me regenerar, não importa quantas vezes você me corte. E tudo graças a esta joia. Aporte. Lancei um feitiço e um pequeno objeto redondo apareceu na minha mão. Bem, ele acabou de dizer que não se regeneraria sem a joia, certo? Joguei a joia vermelha brilhante para o ar e a peguei, só para garantir que Kansukai não tivesse percebido o que tinha acabado de acontecer. Não. Ele levou a mão rapidamente ao olho esquerdo. Obviamente, a joia não estava mais lá. Espera. Me ocorreu que essa coisa estava naquela órbita ocular nojenta dele por sabe-se lá quanto tempo. Eca. Que nojo. Se seu desgraçado. Quando foi que você... Meu, que mão leve. Será que é outro feitiço nulo? Sim. Aporte, me permite trazer pequenos objetos até mim instantaneamente. Útil em situações como esta. Lin olhou para a joia na minha mão, rapidamente a pegou entre os dedos e a examinou com os olhos semifechados. Sua testa se franziu enquanto seu olhar se tornava intenso. Essa coisa é bem nojenta, para ser sincero. Essa é realmente ruim. Ela tem uma maldição que reúne a energia negativa do ambiente e torna o coração do dono impuro. Provavelmente foi lançada por algum mago esquisito. De qualquer forma, é por isso que esse homem perdeu a sanidade. Mas, considerando que um coração puro atrapalha o controle de cadáveres, não posso deixar de considerá-la prática. Fico impressionado com o fato de você conseguir perceber tanta coisa apenas olhando para isso. Não subestime os olhos de uma fada. Ela estufou o peito, orgulhosa. Acho que não deveria esperar menos da matriarca do clã das fadas. Sempre me esqueço de que ela é uma figura importante. Artefatos são ferramentas mágicas de civilizações antigas. Todos são extremamente preciosos, mas este absorveu tanta maldade que agora podemos considerá-lo um desastre concentrado. O melhor é destruí-lo. Lin ergueu a mão direita, ainda segurando a joia, e apontou para uma parede próxima. O que você está fazendo? Pare com isso. Não vou. Lin sorriu maliciosamente para o desesperado Kansukai. Nossa, ela realmente gosta de fazer coisas que as pessoas não querem. Lin atirou a joia com toda a sua força, fazendo-a atingir a parede e se estilhaçar em muitos pedaços. Gargalha! Com um grito de gelar o sangue, Kansukai caiu no chão. Depois de se contorcer por um tempo, parou de se mover e começou a se desfazer gradualmente, assumindo uma forma retorcida e mumificada. Em pouco tempo, ele se transformou em pó, e o vento suave o levou para o céu noturno. Obrigado. Ouvi uma voz agora mesmo. Ou foi coisa da minha cabeça? O quê? O que acabou de acontecer? Isso significa que Yamamoto Kansukai já morreu. Interagir com a joia provavelmente absorveu sua magia, força de vontade e resistência, entre outras coisas. Depois que Kansukai desapareceu, deixando apenas suas roupas para trás, Yamagata fez uma pergunta muito pertinente. Felizmente, Lin estava lá para esclarecer. Então, com a joia destruída, o corpo não conseguiu se sustentar. Isso significa que ele próprio era um morto-vivo, é isso? Ah, Lord Shinjin. Assim como Kansukai, os soldados com máscaras Oni se transformaram em pó e desapareceram no céu noturno. Só me restava esperar que isso lhes permitisse descansar em paz. Os 4 Elite Tsubaki juntaram as mãos e enviaram suas orações pelos mortos. Talvez por eu ser japonês, não consegui evitar me juntar a eles. É isso, pessoal, esse capítulo termina aqui. À sua direita, o próximo capítulo, é claro, se o mesmo já tiver sido lançado. Ou o vídeo recente. À sua esquerda, um vídeo que o YouTube recomenda para você. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ser notificado sobre novos capítulos.